Hoje estaremos falando da caixa, que, indiferente do bumbo, ela também tem a sua área de atuação. Então nós vamos ver isso na teoria e na prática. Vou abrir aqui o bloco de notas, vou na região da caixa aqui e vamos para o primeiro item. A caixa, ela atua entre 200 e 300 Hz, que é onde vai estar a sua fundamental. Fundamental, como nós vimos no módulo passado, é onde ela vai demonstrar aquele pico mais alto dentro da região que ela atua, e ali nós começamos a fazer os procedimentos corretos de atenuação, de corte ou de acentuação, tá? Mas ela atua no equalizador entre 200 e 300 Hz. Como eu falei no bumbo, vai de 200 a 300 porque varia de caixa para caixa. Então umas vão pegar em 200, outras vão pegar em 250 Hz e outras, quando se for uma caixa muito magrinha, quanto mais vem aumentando aqui, mais agudo vai ficando. Então você vai ter uma caixa, principalmente isso acontece muito com caixa eletrônica, né? Que ela tem aquele estalo muito FX, né? Muito com efeito. Então ela não vai ter um grave muito grande. Então ela pode até exceder esses 300 aqui. Mas como nós estamos tratando de uma bateria acústica no momento, então o que você tem que conhecer é que de primeira ela vai estar entre 200 e 300. Você, com a caixa que tiver, você vai colocá-la para tocar, vai abrir o seu equalizador. E vai começar a primeira análise de como ela está se comportando dentro do equalizador, das frequências, tá? Então eu vou botar ela para tocar aqui. Bom, de primeira, como eu falei aqui, olha a área de atuação entre 200 e 300, que entre esse valor e esse vai estar a sua fundamental. Então como é que a gente sabe como é que está essa fundamental? Botando ela para tocar, olha o pico aqui da fundamental. Tá batendo exatamente como a regra manda. Tá batendo certinho no 200. Então esta aqui é a fundamental, é a área forte desse instrumento dentro da equalização, tá? Tá compreendendo entre 200 Hz, tá certinho aqui no meio. O que que a gente faz? Tudo que tá daqui para trás a gente tira, tá? Mas é lógico, você vem testando, vem botando para ouvir. Por quê? Porque ela não tem essa área aqui, ó, de grave e subgrave. E você atenuando isso, você abre espaço para os instrumentos de grave que estão aqui dentro da sua mix. Então a gente pega a área aqui da fundamental. Como nós demos um corte aqui, como eu explico sempre, eu não posso vim tirando muito, ó, o que que vai acontecendo? Eu vou destruindo a caixa. Como eu também não posso deixar ela com esse grave exagerado. Porque isso aqui, se você não fizer isso com a caixa, não fizer isso com o bumbo, e não fizer isso com os outros instrumentos, vai ficar uma sobra de grave em tudo na sua mix e ela vai abafar toda a sua música. Então, eu estou na frequência de 20 aqui. Como eu te falei, 20 é o subgrave, isso não existe numa caixa, então você vem tirando. Se a área da fundamental dela está em 200, você não precisa tirar totalmente 200, que aí você perde muito. Ó. A manha
é você vir diminuindo até não permitir que fique esse subgrave aqui e que você também não destrua a característica do som da caixa, não emagreça ela do original dela. Então aqui para mim estaria um ponto bom. Olha, não vou tirar o equalizador, ó. Você nota que aqui está com o grave. Aqui você já não nota aquele olha, 100. Com. Então ela está atuando perfeitamente só com o som dela nessa região aqui média grave, tá? Eu vou arrastar agora a frequência para cá. Vamos dar uma lida lá. Se ela, após você ter descoberto aonde está a fundamental dela, que ali bateu exatamente em 200, eu vou sempre repetir certas coisas porque é necessário para poder fixar bem na sua cabeça que está aprendendo, porque é muita informação, até para mim aqui poder manipular isso, para poder te encaixar bem isso na sua mente. Eu tenho que agir de diversas formas diferentes. Eu tenho que estar repetindo cada peça que eu trabalhar, eu vou estar falando a mesma coisa. Você tem que cortar isso aqui. Por quê? Porque isso vai entrando na sua cabeça, porque senão você vai ter que decorar isso tudo aqui, entendeu? O que você pode fazer? Toda vez que você for trabalhar, você pode abrir o bloco de notas e vir trabalhando item por item, como eu estou te mostrando aqui. Conforme você vai tendo experiência, daqui a pouco todas essas frequências vão estar na tua cabeça, entendeu? Então, se a área dela de atuação está em 200, como está aqui, neste ponto aqui, eu dou um corpo nela, tá vendo? Porque, como eu falei no bumbo, esse corte aqui todo do grave que eu fiz acaba tirando um pouco do peso dela, mas você vai reforçar na fundamental. Quer dizer, ela vai dar corpo, mas não vai vir acompanhado daquele grave excessivo. Esse aqui é o grande mistério da equalização. Você conseguir dar corpo a uma coisa sem precisar botar grave. Entendeu? As pessoas pensam que para dar corpo, vai lá, coloca o grave e incorpora. Aí você quer dar corpo em tudo, vai enchendo de grave. Você não tem a noção do que fazer. Quando você vai ouvir tudo, meu amigo, de 10 instrumentos que você gravou, você vai ouvir 7, 6, 4 estão embolados entre si, porque você não fez esses cortes corretamente. Então eu vou botar a caixa para tocar, a gente vai ver antes e depois, sem o equalizador. Com. Ela está com corpo e sem sobras aqui de subgraves, tá bom? É lógico, isso aqui eu estou trabalhando somente a peça. Depois, o que a gente tem que fazer? O que você tem que fazer? Você vai colocar o bumbo que você já fez e vai colocar a caixa junto para tocar. Aí você vai ter que fazer novas alterações, porque a princípio nós estamos exercendo a prática inicial. Mas isso aqui pode ser alterado depois que você mixar a bateria. Porque talvez quando você colocar o bumbo para tocar junto com a caixa, talvez você tenha que, de repente você deu corpo demais na caixa e está confrontando com o bumbo. Você não sente a nitidez. Então você vai ter a necessidade de abaixar mais um pouco, aumentar mais um pouco, como também possa ser que você tenha que voltar no bumbo e mexer em mais algum detalhe que você sinta que não está aberto o som junto com a caixa. Isso é totalmente natural e com certeza vai ter que ser feito. Mas o ajuste inicial a gente já dá para a gente poder caminhar, certo? Então vamos ao segundo passo aqui.
Aqui eu vou te dar duas opções, tá? Dependendo do tipo de caixa que pode acontecer. Eu vou falar da primeira. Atenua de 400 a 500 Hz, pois dependendo da caixa, nós chamamos isso de ressonância. Ou seja, o que é ressonância? É aquilo que você toca e fica ressonando, entendeu? Tem certos instrumentos que não devem ter isso. Por exemplo, a caixa, quando você bate, ela não tem que ficar continuando o som dela, ela bate e seca, porque o bumbo já vem em seguida, depois vem ela de novo. Se cada instrumento você deixar ficar ressonando, quando você bater o bumbo e depois você bater a caixa, o bumbo ainda está ressonando. Aí a caixa vai começar a ter ressonâncias, o bumbo vai voltar a tocar de novo, e isso vai acontecer o quê? Um vazamento. Você vai ter problemas de nitidez na sua música. Então, na caixa, em termos, né? Esta área de 400 a 500, nós damos uma atenuada. Tá? Qual é a área de 400 a 500? Se nós estamos em 200 Hz aqui, 300, 400. O importante do corte de frequências é que agora você tem uma noção, quando você pegar a caixa, por exemplo, o que você faz, o que você não faz. Porque antigamente você pegava o equalizador assim, aí você começa a fazer isso, aí começa a ir fazendo isso, aí não ficou bom, aí bota isso aqui para cima, bota isso aqui para cá. Cara, isso aí é jogar na loteria e torcer para ganhar. Não é muito mais fácil você ter a regra e você já vai direto? Então, esse curso é de tamanha importância para quem quer realmente aprender a fazer uma boa mixagem. Mixagem não é você deixar o equalizador normal, só gravar, enfiar reverb e já deu um brilho. Ué, e a embolação? E as frequências dos instrumentos? Você vai deixar tudo embolado? Só porque você vê um brilho do reverb, você já diz para os teus amigos que você é produtor? Tem que ter a consciência do equalizador. Outra coisa, a inserção dos plugins não é colocar reverb e delay em primeiro lugar. Primeiro a gente equaliza, depois a gente comprime, são os chamados processamentos pré-fader. Ou seja, eles acontecem antes de passar pelo processamento, e tem os plugins corretos, que são os pós-fader, após processamento. Então o que acontece? Que são os plugins? Quais são os plugins pré-processamento? Primeiro o instrumento passa por uma equalização, depois passa por uma compressão, aí sim ele está equalizado e comprimido. Aí agora você vem com instrumentos de modulação, phaser, chorus, delay, reverb, e cara, vai dar certinho com um corte de frequência, trabalhando bem o panorama. Você vai ter uma mixagem limpa onde todos os instrumentos vão aparecer. Se você gravou 10 instrumentos, para quê? Se você gravou 10 instrumentos e só sai 6, os outros 4 estão embolados, que perdidos por aí, você tenta daqui, tenta dali e não consegue fazer esses instrumentos aparecerem. É exatamente porque você está desprezando, como a grande maioria que inicia principalmente, ele despreza isso aqui, que é tudo. Sem isso aqui, você jamais vai conseguir ter uma mixagem definida perante os teus instrumentos. Com certeza, você vai tentar de tudo, vai botar compressor. O compressor vai atuar em tudo. Se a porcaria tá feita, o compressor vai atenuar ou vai piorar aquela porcaria. O que é ruim, cara, na teoria da produção musical, o que é ruim na gravação vai ficar ruim na mixagem, vai ficar ruim na masterização e não vai ter jeito. Então entenda que o equalizador é o mais importante, que é ele que deixa a tua mixagem definida. A compressão, ela vem depois disso dando uma dinâmica para que os instrumentos tenham um balanceamento melhor entre eles. E assim vai. Depois vem o que? Como se fosse um batom, né, na mulher. Você vem botando o reverb.
Ponto, já está equalizado por frequência, já está comprimido. Você vem dar um reverb, acabou, meu amigo. Isso é mixagem. A grande diferença da mixagem para masterização é que tudo que é relacionado a mixagem, as pessoas confundem muito o que é mixagem e masterização. Mixagem é tudo que você faz assim, ó. Por exemplo, eu cheguei aqui e mexi no volume. Chegou aqui, eu mexi no panorama. Ah, botei aqui reverb. Mexi no equalizador. Tudo isso é mixagem. Correto? Está relacionado à mixagem. Após feito todos os processamentos, aplicado todos os efeitos em cada faixa separada. E outra coisa, mixagem é o quê? É você trabalhar cada instrumento em particular. Tá? Como eu tenho aqui a bateria. E todo processamento que você faça de equalização, compressão, volume, panorama, automação, corte de frequência de cada instrumento, tudo isso é mixagem. O que deixa de ser mixagem? Quando você pega, seleciona tudo isso aqui e faz um balse. O que? Você transforma todos os instrumentos em um só. Então tudo isso aqui deixou de ser faixa por faixa para ser uma master final. Com todos os instrumentos em uma master. Que é onde, com essa master, você vai trabalhar a masterização. Aí agora sim, agora sim isso se chama masterização. Então você vai ter processamentos a fazer somente na master final. Então entenda, mixagem é tudo que você faz em peças particulares, separadas tracks por tracks. Desde ganhos, automações, aplicação de efeitos, equalização, compressão, volume, panorama, é mixagem. Renderizou tudo isso, transformou tudo isso numa track só, ali já começa o processo de masterização. Tá ok? Então vamos voltar onde a gente estava. Então eu estava falando que a gente atenua nesta área entre 400 e 500, que é a ressonância. Tá? Eu até desfiz o processo aqui, deixa eu fazer de novo. Onde estaria 400 e 500 aqui, ó? Se aqui é 200, aqui vai ser 300, aqui 400 e aqui 500. Então eu tô aqui na área de 400. Se é de 400 a 500, eu não posso abrir essa frequência dessa forma, ó. Porque eu estou abrangendo as outras áreas. Neste caso, eu estou abrangendo desde aqui do 20 até aqui no 10K. E a regra está dizendo o quê? De 400 até 500, ó. Daqui até aqui só. Então, você pode ver que a perninha, quando desce aqui, ó, ela abaixa no 500. E aqui ela está baixando um pouco antes do 400. Esse aqui antes não tem muito problema, porque é muito pouca diferença. Se você fizer um ajuste muito fino também, o ideal seria assim, ó. Tá? Quando nós falarmos de ajustes maiores, por exemplo, que nós tivermos um instrumento que tem aqui atenuar, que vai de 200 a 1K, aí sim nós vamos, neste momento, dar uma abertura assim, ó, para pegar de 200 a 1K. Mas no caso aqui é de 400 a 500, nós damos uma atenuada para tirar o vazamento, porque aqui ela toca na fundamental e se eu demole aqui, ela fica ressonando aqui nessa frequência de médio grave. E isso eu não quero, eu quero que ela toque e seque logo, para não ficar tendo esses vazamentos, tá? Mas vamos agora ver uma outra opção. Como eu sempre falo, tudo depende do timbre da caixa, no caso. Aí aqui eu posso dizer para você que eu vou estar me contradizendo, ó. Vamos ler aqui agora.
De 400 a 70 Hz, que está mais ou menos no meio do caminho aqui, entre 400 a 500, que foi esse procedimento que nós fizemos, podemos acentuar para dar mais um ponto de encorpamento. Ué, cara, mas você não acabou de falar que nessa área aqui de 400 a 500 a gente corta porque é a ressonância? Sim, mas depende da caixa. Tem caixa que ela talvez não apresente essa ressonância. Você tem que ouvir o instrumento e sentir o que está acontecendo. Se você ouvir uma caixa que fique tá, você está sentindo que ela está sobrando, entendeu? Como se fosse um delay. Só que é um delay da ressonância, não é um delay natural. Por isso que caixas com muita ressonância, a gente coloca um delay bem fraco, porque ela já tem uma ressonância e você coloca delay. Um dia desse, o cara me mandou uma mix, nossa, que no refrão da música dele, tava um exagero de reverb que ficava... Bom, se ele achou que aquilo é bom pra música dele, eu sinto muito. Ele mandou pra mim e eu mudei tudo, entendeu? Por quê? Porque era um prato que já tinha uma ressonância grave e ele enfiou um delay com um ataque o tempo muito rápido, então aquilo praticamente estourou. Então, quando eu disse, por que eu estou me contradizendo? Porque aqui eu disse, em 400 a 500, que era para cortar, e aqui eu estou dizendo que eu posso acentuar para dar mais um encorpamento. É nisto aqui que eu quero que você entenda. 470 tá aqui, ó. Se aqui é 400, vai estar aqui mais ou menos nesta região, que particularmente vai estar mais ou menos muito parecido com isso aqui. Eu só vou chegar mais um pouquinho para cá pro lado, tá? O que acontece? Por que eu tô te dando duas opções que eu falei? Porque se a caixa tiver um corpo legal, aí fica legal você fazer o que eu fiz aqui, você atenuar, porque ela já tem um corpo, então eu garanto atenuar para evitar ressonância nesta área. Mas se for uma caixa muito magrinha e eu precisar de um corpo para ela, entenda. Por isso que eu estou te dando duas opções. Assim como a mixagem não tem fórmula, a mesma mixagem que você faz para uma música não é a mesma para outra. A equalização, você tem que ter ideia aonde as coisas acontecem, mas você tem que observar o timbre do instrumento que está sendo atuado, tá ok? Você pega uma caixa magrinha, ó, eu vou botar ela para tocar. Ela não é tão magra assim, então eu optei por fazer esse corte, essa atenuação. Se eu elevar acima, olha o que acontece. Ela chamou o famoso corpo, né? Mas eu já dei um corpo nela aqui na fundamental. Então, eu já tô achando que aqui esse corpo tá ficando já exagerado. E eu acho que o corpo que eu já dei já foi o necessário aqui. A caixa, ela também tem que ter aquele agudo dela um pouco estalado, né? Então eu optei por atenuar. Mas se essa caixa fosse muito lata, aí talvez você forçaria mais na fundamental aqui. E nesta região aqui você poderia dar mais um corpo nela, tá? Como se você achar que a caixa não tem ressonância alguma e já tem um corpo legal, você nem atenua. A produção musical é meter a mão e testar. Mas o que você tem que saber é que agora você já não está mais no escuro. Agora você tem informações do que fazer quando você mixar uma caixa em particular. Tá ok? Vamos para o próximo procedimento. Gente, essa área aqui acontece praticamente para todos os instrumentos. Entre 3 a 5 kHz é onde está o brilho, acentuando
colocamos o som dela mais para frente. Outra coisa, você sabia entender o que era isso aqui? 20. O que é 20? Subgrave. O que é 50? Hertz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1K, 2K, 5, 10 e 20K. As frequências elas vão desde 20 Hz a 20.000 kHz. Tem gente que pega o equalizador que não sabe nem o que é isso. Lá na primeira aula, aí o cara já... Teve uma pessoa que eu mandei o curso que falou assim pra mim: pô, entra logo na prática. Meu amigo, eu tô te dando um curso completo de faculdade, entendeu? Eu não tô aqui pra brincar, eu tô aqui pra te ensinar. Eu vou te passar o que eu aprendi. Todas as informações são super úteis. O mundo de hoje, ele quer as coisas assim, vídeos de 3 minutos, o cara quer que eu pegue e faça assim, ó. Ó, você bote o bumbo, você bote a caixa aqui, diminui aqui, aí aqui em 3 a 5K levante. Isso você vai fazer isso em toda a bateria, tal. Tá finalizado o curso, boa sorte, bons estudos e até o próximo tutorial. O cara ia ficar feliz assim. Quando ele pegasse uma caixa que tivesse outro timbre e ele não entendesse disso aqui, o que ele ia fazer? Ele ia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui e não ia dar certo para aquele instrumento, porque é outro timbre e você ia ter que fazer outras alterações. Então, tenha paciência. Pior é para mim, que fico aqui um tempão produzindo um tutorial desse, pensando no melhor, porque se eu estou te vendendo um trabalho, eu tenho que te vender um trabalho de qualidade. Esse trabalho, quanto mais informações você tiver, menos dúvidas você vai ter e mais conteúdo você vai ter na sua mente. Uma das coisas mais importantes que a gente tem, segundo a Bíblia fala, é que as pessoas podem te roubar de tudo, menos o teu conhecimento. Então, por que eu estou falando isso? Como experiência. O tutorial pode ficar grande? Pode. Mas eu tô te dando passo a passo de como você trabalhar, as possibilidades que você pode fazer, como eu acabei de falar aqui, ó. Se você pegar uma caixa magra, nesta região de 470, você dá mais corpo. Mas se você pega uma caixa que já tem um incorporamento bom, se você fizer aqui, isso aqui, você vai estar saturando a caixa, você vai estar dando mais corpo numa coisa que não precisa, entendeu? É tipo o cara que malha, que já tá forte e ele quer virar o Rambo, entendeu? Ele já tá com corpo legal, aí ele quer tomar bomba para virar o Rambo, ele quer dar mais corpo ao que não precisa. As pessoas têm que saber que a melhor coisa que tem é você seguir o padrão. A gente exagera no médio, no agudo, quando precisar. Mas a melhor coisa é você manter o padrão das coisas. Esse é o começo. E depois a gente acentua ou acrescenta as coisas. Correto? Então vamos aqui pegar essa próxima fase. Entre 3 a 5 kHz nós temos o brilho. Acentuando, colocamos o som dela mais para frente. 3 a 5 Hz, nós estamos aqui de 2 a 5. 3 a 5 Hz vai estar ocorrendo aqui, ó. Se aqui é o 2, aqui vai estar o 3. Então vai de 3 aqui. Eu já estou mais ou menos na região, correto? O que eu fiz? Eu vou deixar zerado primeiro, vou botar a caixa para tocar. Vamos agora dar o famoso acréscimo para a gente sentir. Essa área aqui é aquela famosa área da presença que a gente tem nas caixas de amplificadores de baixo, de guitarra, que tá lá escrito presença. No equalizador, ó, se eu tirar, ó, aqui, cadê aquele brilho? A tua caixa vai sumir, porque ela não tem, ó, a presença. Isso aqui é um toque, cara, que você dá. Eu tô dando um toque de presença na caixa. Se eu tirar o equalizador, vamos ver como é que tava sem nada.
com. Ela tá mais definida. Tá vendo? Sem o equalizador, ela perdeu até um pouco de volume. Vou botar o equalizador. Ó, ela deu... Esta área fez acontecer o quê? Fez dar a presença. A presença, o que acontece? Ela, como está escrito aqui, ela vai colocar o som, ó, mais para frente. Foi o que aconteceu aqui. Tirando o equalizador, ela fica mais baixa, por quê? E sem muito peso, né? Ela fica mais baixa por quê? Porque ela tá sem nada, sem processamento algum. Esta área aqui, com este grave aqui que eu aumentei na fundamental para dar corpo, eu dei corpo a ela, certo? Aqui eu tirei a ressonância e nesta área de 3 a 5K eu dei presença. Então o que acontece, ó? Olha como é que ela ganhou corpo e ganhou presença. Então são áreas certas que você, com essa teoria aqui, você já vai direto naquilo e você já sabe, conforme você vai praticando, você já sabe que essas regiões, o que fazer com elas dentro do equalizador, tá? Então aqui eu botei ela mais para frente. Se eu tirar, ó, eu boto ela para trás. Boto ela para frente, boto ela para trás, tá? Deixa eu fazer um EQ mais fino aqui, para ficar realmente entre 3 a 5K aqui, ó. Vamos para o próximo ponto. Quando é uma caixa que nós temos a esteira bem atuante, principalmente se for um estilo assim de jazz, né, que usa muita esteira, na área de 4K nós damos um acréscimo para sentir a esteira, tá? Essa caixa aqui, ela tem uma esteira, tá? Ela não é tão forte, mas tem. Então praticamente aqui, ó, eu estou mais ou menos na região de 4K. A região da presença, ela começa aqui em 3, ó. E eu abro aqui até 5. Olha como é que a diferença de 3 para 4 já muda tudo. Eu posso pegar essa frequência aqui, ó, vir aqui em 4K. E em 4K, eu posso sentir mais a esteira, tá? Eu estou fazendo com esse equalizador aqui que tem 4 bandas, mas eu vou mostrar em outros tutoriais, porque aqui é só para demonstração mesmo. Quando a gente estiver mixando mesmo a música e vendo isso na prática, junto com todos os instrumentos, primeiro agora eu estou te ensinando a equalizar peça por peça, tá? Que é o certo do curso. Para depois a gente ver a bateria toda no contexto geral e ver o que a gente pode mudar ou não, porque esse aqui é o princípio inicial, mas vai ter alterações, tá? Então o que acontece? Na área de 4K que vai estar aqui, nós damos um acréscimo para a esteira. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar uma acentuada aqui para me sentir mais a esteira, ó. Posso fazer um ajuste fino. Opa, fiz um ajuste fino no verde aqui, ó. Mais fino, porque eu quero só 4K. Tá? E vamos ver como é que ficou. Olha a esteira como é que aparece mais, ó. Você não pode botar muito também, ó. Porque senão você tira a característica da caixa, ó. Se eu reduzir isso, ó, a esteira da caixa tende a sumir. Então o que eu faço?
no 3 a 5 kHz é o brilho. Eu aumento aqui ele no brilho. E aqui em 4K, se eu quiser mais pressão na esteira, eu vou acrescentando aqui até eu sentir o ponto correto que a música vai ficar legal, certo? Como eu vou repetir de novo, isso vai depender da música, principalmente quando for entrando baixos, instrumentos que também atuam nessa área. Você talvez tenha que voltar na caixa e tirar mais um pouco, ou dependendo da situação, nem acentuar ou nem atenuar. Mas a princípio a regra diz que nessa área de 4K, você acentuando, você tem um punch maior com uma caixa que apresente esteira, tá? Então vamos agora para o próximo aqui. De 8 a 11 mil Hz, temos o ar, que dá uma acentuada na coloração. Esta área do ar, ela está relacionado tipo com aquela frequência. Por que fala ar? E por que chama coloração? Eu vou explicar. Ar quer dizer o quê? Se fosse aqui eu mixando uma voz, que nós vamos chegar lá, eu estou trabalhando a bateria primeiro, esta área aqui é a área onde, quando você acentua, tá? Grava aí na tua cabeça, marca aí, de 8 a 11 mil Hz. Se aqui é o 5, o 8 vai estar aqui. Então ele mais ou menos está aqui até aqui. Esta área aqui acentuada, no caso de uma voz, se você acentuar ela, você vai conseguir sentir aquela respiração que o cantor faz quando ele canta, entendeu? Então, por que a importância da equalização? Porque você dá essas evidências aonde que se no equalizador não tiver todo em flat, quer dizer, você não vai conseguir dar essa característica que a voz tem, né? De você sentir aquela respiração do cantor quando ele canta e ele para, ele respira e ele solta aquele ar para poder voltar a cantar, entendeu? Isso tudo chama-se natureza, humanismo na música. Então, na gravação, muitas das vezes esse ar não fica tão nítido, entendeu? Que gravação é diferente de ao vivo, é muito diferente. Você grava, você tem que fazer uma série de processos. Para uma música de 5 minutos ficar pronta, você demora às vezes 3 dias, cara. Isso é um absurdo. Tá entendendo? Principalmente que mixagem acontece muito assim. Você começa dando início à tua mixagem. Então o que acontece? Você vai ouvindo, fazendo. Se você começar a passar de 2 horas ali, amigo, o teu ouvido já começa a acostumar que tudo aquilo que tu fez está ótimo. Certo? Porque o teu ouvido esgotou, saturou. Ele não tem mais para onde sentir novidade naquilo, entendeu? Então você acha que aquilo tá bom, sai feliz, sai satisfeito, principalmente as primeiras vezes, como aconteceu comigo. Isso já são fatos que eu estou te dando também, experiências do que acontece. E você ouviu aquilo e foi embora. Desligou o computador, foi dormir. Quando você acorda no dia seguinte, que você vai ouvir a música de cara, você ouve a música e fala assim: que é isso, cara? Isso tá uma porcaria. Por quê? Porque o teu ouvido humano, ele saturou um momento e todo o procedimento que você foi fazendo, o teu ouvido, ele distingue ali na hora, mas ele não percebe muito a diferença, porque ele saturou, ele parou por ali. É igual quando você vai experimentar 10 perfumes. Você no primeiro, o cheiro tá ótimo. No segundo, o aroma também. Vai chegando no quarto perfume para tu ver.
você começa a confundir o cheiro. Por isso que as pessoas desta área te dão um pó de café para você poder cheirar. Para quê? Para você tirar o olfato dos outros perfumes que você experimentou, para que no quarto, quinto perfume você sinta a característica do olfato daquele perfume. Isso acontece exatamente na mixagem. Quando chega um certo momento, você precisa descansar a tua mente, para que você, numa próxima etapa com a tua mente descansada, você vai ter uma próxima opinião da música. Aí você já vai dar uma melhorada no que você fez de primeira mão. Você vai parar, vai dar uma descansada também. Quando você voltar na terceira vez, você já vai ver que da diferença da primeira para a segunda, você já deu uma melhorada, mas talvez você ainda veja coisas que você possa fazer melhorias. E assim vai. Como que a gente identifica uma mixagem já que já está boa? O dia que a tua mente descansar e você abrir e ouvir a música de primeira e falar assim, nossa, tá ótimo. Essa vai ser o momento, porque você pega a tua mente descansada, é aí que você ouve se aquilo tá bom ou não. Então isso é muito importante, você ter essa concepção também dentro de você, tá? Porque fazendo a primeira mixagem, resumindo, gastando horas e horas ali, teu ouvido acostuma e acha que tá bom. É igual você ouve uma música, ouve de tanto ouvir, daqui a pouco você tá gostando daquela música, mas lembre que de primeira impressão você não gostou dela. Então na mixagem é a mesma coisa. Você precisa descansar a cada mixagem até chegar a um ponto que o dia que você descansou e você ouviu, que você ouviu de cara que aquilo tá legal, é aquele ponto ali que a tua mixagem vai estar boa, tá? Desculpa aí a demora das explicações, mas tudo isso são coisas para você aprender. Ideias, né? São ideias de mixagem, né? Ideias da produção musical. Então nessa área nós temos o ar, tá? Que acentuada dá uma coloração. O que é coloração? Uma parede tá só no embolso. Você vai e joga ali uma massa, ela fica branca. Você vai, escolhe uma tinta e colore. É a mesma coisa aqui na mixagem. Você dá uma cor na mixagem. Coloração na mixagem é um brilho, é uma cor a mais, é uma presença. Entenda dessa maneira, tá bom? Então, tudo que dá cor, dá vida. Então, na área de 8.000 a 11.000, nós temos essa parte, que seria o quê? Daqui até aqui. Então, a gente pega... Por isso que eu estou te falando, teria que ser um outro equalizador aqui, que tenha outra banda aqui, mas eu posso te demonstrar por esse aqui mesmo. Eu pego aqui de 8 a 11.000, porque eu só quero te demonstrar a frequência. Venho aqui e dou um acréscimo. Posso até aumentar o aqui. Eu sempre venho no azul, no verde. E diminuo aqui. Eita, diminuo aqui, pego aqui de 8, ó, que deve ser, tá por aqui. E abro ele aqui. Até pegar aqui mais ou menos, ó, 8. Aqui, ó, mais ou menos ele começa a cortar em 11.000. E aqui ele começa a cortar mais ou menos de 7 para trás. Então ele tá abrangendo 11.000. Vamos ver como é que vai ficar esse ar, essa coloração na caixa. Nota que parece que ela tem um ar mesmo, né? Se eu tirar, ó, ela perdeu um pouco desse ar. Eu vou dar um EQ mais fino, porque aqui no 3 e 5 kHz eu já tenho uma certa área de presença. Essa área aqui é a área aguda do equalizador. Esse ar aqui é justamente porque o agudo faz liberar esse ar, entendeu?
Se você tirar aqui, ó, você está ofuscando esse ar. Você vai entender isso aqui melhor quando chegar numa voz, tá? Que é a área onde esse ar aqui mais atua. Vou dar só um toque só. Vamos ver ela antes. Olha só. Ela tá com grave, ela não tá com aquela presença que eu coloquei aqui, tá? Esse pequeno toque do ar aqui não também está saindo aqui. E ainda tá tendo ressonância que eu tirei um pouco dela aqui. Ela bate e fica, tá. Agora vamos botar o equalizador. E tá sem corpo também, né? Vamos lá com o equalizador agora. Liguei. Olha como é que ela ganhou vida. Por quê? Porque eu dei presença, eu dei um certo toque do ar, eu atenuei aqui nas ressonâncias, posso atenuar até um pouco mais. E fiz o corte e fiz os cortes das áreas que não existem na caixa, porque a fundamental dela começa em 200. Então essa é a área de atuação dela. Então, resumindo, eu dei um corpo nela, na área onde ela atua, tá? Eu atenuei na área da ressonância, que vai de 400 a 500 Hz. Lembrando que isso aqui pode ser atenuado ou pode ser acentuado, dependendo da caixa. Você atenua como? Se é uma caixa que tem corpo, você procura evitar acentuar essa área aqui. Inclusive, você dá uma atenuada lá, porque ela já tem corpo. E se ela tem corpo, com certeza ela vai ter ressonância. Certo? Se for uma caixa magra, você sente que ela está magra dentro da tua música, nesta mesma área aqui que está entre 470 e 500, lá em 470, você acentua para dar mais um ponto de encorpamento. Não sei por que sumiu essa palavra dali, estava ali agora. Vai entender isso. Então, prosseguindo, entre 3 a 5 kHz, que é o brilho, acentuando, colocamos o som dela mais para frente. Aqui, ó, foi o que eu fiz, ó. 3 a 5 kHz, botamos o som dela mais para frente. Quando eu tiro o equalizador, o som dela não tá mais para frente. Ela tá sem presença, ela tá sem corpo. Botando, ó. Ó, ela tá mais com corpo, sem ressonância e com presença. De 8 a 11 mil Hz, temos o ar que dá uma acentuada na coloração. O que eu peguei aqui? De 8 a 11 mil. Tá? Aqui, ó. Só que aqui é a cor de mar, né? Então, é um toquezinho, cara. É um toquezinho. As pessoas pensam que é chegar aqui, ó. Ah, dá presença, então vou botar a presença no máximo. Cara, isso aqui é igual tempero de comida. Não é 1 quilo de alho, não é 1 quilo de cebola, não é 1 quilo de salsa enfiar dentro da panela. Cara, é uma pitada de cada coisa. E assim você faz uma bela comida. Tá entendendo? Vamos voltar para... Então aqui nós terminamos. Tá? Nós terminamos. Então, vemos o procedimento da caixa antes e depois. Olha. Vamos lá no bumbo agora. Vou solar o bumbo. Vou abrir o equalizador dele que eu já fiz. Vamos botar ele para tocar.
Lembra que eu falei que no tutorial do bumbo, a área de 3 aqui a 5K, ele dá aquele kick, né? Em vez de ficar aquele som só da pele, você sente a batida do pedal, entendeu? Foi o que eu fiz aqui, ó. Vamos tirar ele, ó. Olha só, perdeu o brilho, perdeu aquele kick metalizado que tá aqui. Tá com essas sobras todas de subgrave. Vamos dizer, tá feio, tá ofuscado. Mas agora olha aqui com o equalizador, ó. Sem grave demais, sem brilho, sem o kick aqui metalizado, com equalizador. Você sente que o kick tem tanto o som da pele quanto do pedal. Mas essa questão aqui fica a teu critério, tá? Sobre a questão aqui da presença no bumbo. Se eu tirar, olha, vai ficar mais seco. Então pode ser que na sua mix você prefira ele assim. Eu naturalmente deixo um pouco aqui, dou um ajuste fino. Tá vendo que nessa área da presença aqui, ó, tem o pico mais alto aqui? Então você vai observar esse pico mais alto daqui e vai estar dando uma presença aqui, tá? Para acabar, o que eu vou fazer? Eu vou botar bumbo e caixa para tocar com as equalizações. Vamos lá. Agora deixa eu botar o master aqui no 0 dB no máximo para você sentir a pressão. Olha como é que ficou o bumbo, bem prensado, né? Bem definido. A caixa também você nota que você tem grave e tem agudo, cada um trabalhado na sua região. Vamos ouvir de novo. Agora eu vou tirar o equalizador, vou desmarcar aqui do bumbo e vou desmarcar o equalizador da caixa. Vamos ver como é que ela estaria. Aliás, eu tenho um procedimento aqui na minha DAW melhor. Eu vou voltar com o equalizador da caixa e do bumbo. Quando eu aperto aqui FX, ó, você pode observar que esse amarelo aqui vai sumir, tá? O que quer dizer isso aqui? Eu arranco todo o processamento que eu fiz para mim poder ver o antes e o depois, tá? Então vamos ver antes como começou a caixa no seu natural sem passar pelo equalizador. Quer dizer, o bumbo e a caixa, né? Nota que o bumbo tá com aquele excessivo grave, não tá com presença, não foi retirado ressonância. Então ele tá meio embaçado, ó. Muito grave. Ah, tudo bem, mas o bumbo não tem que ser grave? Tem. Mas quando você botar baixo, cara, se você tiver um surdo na tua música, e todos os instrumentos vão ficar com muito grave, entendeu? Por isso que você tem que atenuar esse grave. Então, aqui tá sem, vou botar de novo, sem processamento de equalização. Tá sem processamento tanto da caixa quanto do bumbo. Agora, eu apertando aqui, você nota que aqui, ó, vai acender, que é onde atua o equalizador. Então agora eu voltei a ter os procedimentos que eu acabei de fazer. E vamos ouvir a diferença. Muito mais nítido.
que eu vou fazer agora? Vou botar os dois para tocar. Lembra que lá atrás eu falei que às vezes você precisa voltar aqui, porque quando você colocar o bumbo, vamos supor, quando você botar o bumbo e a caixa para tocar, quando você voltar aqui na caixa, vamos supor que eu tivesse dado muito corpo aqui na caixa, ó. Ó, eu teria que voltar aqui agora e reduzir esse corpo aqui da caixa, que ficou demais, ó. Ó como é que eu defini agora, ó. Como se eu tirasse, ó, ela ia ficar magrinha. Então aqui na fundamental, eu dei o corpo nela, mas só com grave. E os subgraves aqui não estão tendo. Então aqui está no ponto certo. Se aqui, aí você volta. Se aqui na parte de brilho eu tirar, ó, eu tenho outro timbre de caixa. Ou você decide, ou deixar ela com brilho ou sem. Eu gostei dela assim com brilho. A coloração que eu te falei que é o ar, se eu tirar, ela abafou mais um pouco. Mas você agora aprendeu aonde atua nessas áreas. E nessa área aqui que eu falei que atenua entre 400 e 500 Hz, eu preferi atenuar. Mas junto com o bumbo, eu disse também que eu acentuando, eu posso dar corpo a essa caixa. Será que se eu der corpo vai combinar com o bumbo? Vamos lá, vou dar corpo. Não gostei. Até que aqui não ficaria ruim. Mas eu preferi atenuar, para não ter ressonância. Porque eu já dei um corpo nela legal aqui. Certo? Aí eu analisei a caixa agora pelo bumbo. O que você vai fazer? Agora você voltaria lá no bumbo. E com a caixa tocando junto, você vai ver se precisa fazer alguma melhora nesse bumbo. Vamos lá. De repente eu tô achando que eu posso dar mais um corpo aqui, ó, no kick, ó. Então na fundamental aqui onde começa o bumbo a atuar, eu posso vir aqui dar mais um corpo, ó. Ó, se eu der corpo fora da fundamental, olha o que acontece. Tô praticamente transformando isso num carrom, né? Mas a área de atuação dela, como está aqui nessa área, então eu estou mantendo a característica do bumbo. Eu estou exagerando aqui para você ver o que acontece, ó. Vai que a tua música precise de um grave dessa maneira. Se atenua um pouco aqui. Mas pro meu caso, aí vai depender do teu estilo de música. Pro meu caso, que eu quero gravar um pop rock, eu acho que esse corpo aqui, ó, posso aumentando, ó. Dei mais pulsação ao bumbo. Mas eu acho que esse kick aqui, pra mim que quero gravar um pop rock, tá muito bom. Porque não tá tão grave e eu vou abrir espaço pro contrabaixo. Pros graves do contrabaixo. Então aquilo que eu falei, você faz uma equalização de primeira, através das regras, e depois você bota um instrumento, como a gente parte do bumbo primeiro, depois da caixa, você faz através da natureza da regra. Fez, achou que está certo só porque você usou a natureza da regra? Não. Você vai depois botar o bumbo e a caixa para tocar, e você vai primeiro na caixa. Vai lá, trabalha ela com as equalizações. Você sente lá na caixa, se na área aqui você atenua, se você precisa acentuar, sempre indo na regra e olhando,
Pô, porque você não vai lembrar na hora o que, onde ela atua, onde ela atenua, aonde você pode dar mais pontos de incorporamento. Você não vai lembrar disso tudo. Então você vai lá na regra da caixa. Bom, lá em 400 e 500 eu tiro um pouco, porque é a área da ressonância. Então eu botei bumbo e caixa para tocar. Voltando aqui na caixa, eu volto lá e vejo se junto com bumbo você vai ficar melhor eu acrescentando nessa área aqui ou atenuando. Entendeu? Por isso é que precisa de todos os instrumentos para você começar uma mixagem. Entendeu? Porque você faz a mixagem, a equalização criativa, que é seguindo uma regra que você tem aqui através do bloco de notas que você vai ter aí também, que eu vou te passar. E depois uma criativa de cada peça individual. Depois você bota bumbo e caixa e bota os dois para tocar e vai ouvindo. Aí você vai na caixa e faz essa alteração. Se eu não quero, se eu tô achando que a caixa tá com muita presença, muito na cara, porque essa área aqui deixa ela mais para frente, aí eu tiro, tá? O que eu acho muito difícil, porque a caixa ela é bom ela ter um pouco de presença, que ela dá corpo, né? O encorpamento dela está aqui, tá? O encorpamento do brilho da área de 3 a 5 Ks que nós colocamos ela mais para frente. Por que mais para frente? Não é que bota ela mais para frente porque você dá grave nela. Não, porque ela aqui é a área do brilho. E se ela brilha, o que acontece? Você põe ela mais para frente. Vamos botar no caso do móvel. Ele está totalmente puro na madeira. Se você dá um verniz nele, você coloca ele o quê? Para frente. Então, é a área que faz isso aqui. Você bota para tocar, vê se tem necessidade ou não. Eu achei que ficou bom. Eu achei que a área do ar, esse pequeno toque que eu dei, ficou bom. Então, fez isso com a caixa. Aí agora você vai no bumbo, depois ouve o bumbo com a caixa para ver se você não tem que fazer alguma alteração no bumbo. Por exemplo, o bumbo anterior eu tinha atenuado um pouco ele aqui. Agora, o que eu fiz? Ouvindo junto com a caixa, eu achei que eu dando mais um pouco de corpo aqui, que estava assim, ó. Eu achei que eu dando mais um pouco de corpo aqui, que ficou legal. E essa parte aqui é qual? É a parte que eu te falei que tu sente o som do pedal do bumbo. Deixa eu tirar. Ó, eu sequei muito a caixa. Eu só tenho o som da pele, eu não tenho o som do kick, ó. Então eu achei que essa equalização entre bumbo e caixa ficou perfeita. Vou botar aqui o antes e o depois, tá? E eu vou alternando, você vai observando aqui. Quando tiver em vermelho, é porque está sem processamento algum de equalização. E quando eu clicar ficar sem o vermelho, é porque está sendo aplicado o equalizador. Então vamos lá, vamos começar com ela sem equalização nenhuma. Sem definição. Vamos botar o processamento. Ó o kick, muito mais definido que antes, ó. Não tem sobra de graves, ó. Sem processamento. Muito grave no kick. Isso vai te atrapalhar em quê? Vai te atrapalhar quando você enfiar um baixo. Agora com equalizador. Tô sentindo que eu posso dar mais um pouco de corpo, ó. Sem alterar o subgrave. Só dei corpo. Sem. Com. Aqui no bumbo, por exemplo, ó, esse subgrave está cortado.
Então são esses procedimentos que você tem que fazer. Você tem que deixar um kick bem definido, uma caixa com bastante clareza, e assim você consegue o que? Dar limpidez ao seu áudio. Você note que aqui só com o bumbo e com a caixa nós já temos uma definição. Nós não temos nada feito em panorama, nós não temos nada de reverb para dar brilho, nós só temos equalizador. É a primeira coisa que você tem que fazer. Trabalhando o equalizador, quando você enfiar compressão e reverb, isso aqui, cara, vai te dar uma ótima qualidade sonora, tá ok? Então esse tutorial de hoje nós trabalhamos com a caixa. Próximo tutorial vamos passar para o hi-hat. Desculpa a demora, mas eu tenho certeza que se você é um cara inteligente e tem paciência, você vai aprender muito com esse tutorial. Você não vai precisar ver outro tutorial para tirar outras dúvidas. O importante é você sair daqui sem dúvida. Por isso que o tutorial é longo, como se você estivesse numa aula agora de faculdade. Se você estivesse fazendo engenharia de áudio, como eu repito sempre, você teria que ir para a faculdade, pegar ônibus, encarar trânsito, e lá você ficaria ouvindo o professor falando essas mesmas coisas que eu estou falando aqui, 2 horas de aula, tá? Não é 1 hora só não, são 2 horas de aula. Porque quando eu fiz, era assim. Então como é que eu posso te ensinar de forma amadora? Ah, vou fazer um vídeo para você de 10 minutos? Ah, só faz isso, faz aquilo? Pô, é a mesma coisa que o cara que quer aprender a tocar guitarra. Ele não quer aprender o campo harmônico, ele não quer aprender a teoria, ele não quer aprender a escala, ele quer que eu ensine aquele solo direto para ele. Tu acha que isso é conhecimento? Não, eu não sei ensinar assim, tá? Então, espero que você tenha entendido a minha didática. A demora é importante. Aqui é como se você tivesse, toda vez que você demorar, pô, o curso do cara é demorado, lembra que é como se você estivesse numa sala de faculdade. Lá você também vai precisar ficar 1h30 dentro da sala, ouvindo o engenheiro de áudio lá, o professor, te falando as mesmas coisas que eu estou te falando aqui, tá ok? Então, boa sorte, estudem, e até o próximo tutorial, que vai ser falado sobre o hat contínuo. Ou seja, o hi-hat da sua música, né? Que naturalmente ele trabalha continuamente ou não, dependendo da música. Até o próximo.